Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu quis voltar às origens do podcast. Não sei quantos de vocês ouvintes me acompanham desde o começo, mas a ideia principal quando eu comecei esse projeto era falar de um filme por semana. Daí que veio o título desse programa que vocês estão ouvindo, né? Com o tempo eu fui adaptando os temas, as minhas vontades e humores e olha o monstro que eu criei. Mas algumas semanas atrás eu assisti um filme que me impactou muito, então eu queria dividir com vocês. Lembrando sempre que esse episódio não contém spoilers, como sempre, a não ser que eu avise que vai ter spoilers dali pra frente, mas esse episódio não tem spoiler nenhum, podem ficar tranquilos. E eu vou falar de uma obra que ela é tão... não é abstrata, mas ela tem uma linguagem tão poética que mesmo que eu conte tudo o que acontece na história, você pode assistir o filme e entender um negócio completamente diferente do que eu falei. É daqueles filmes que não é sobre a história, é sobre sentir a história. Eu poderia falar que não é sobre falar, é sobre sentir, mas tem muita coisa que dá pra falar desse filme. O filme, no caso, é Amor à Flor da Pele, do cineasta chinês Wong Kar-wai. Ele está disponível no MUBI, assim como boa parte das obras do diretor. Esse é um filme bem famoso dentro do mundinho cinéfilo, ele é favorito de muita gente, então é complicado falar para vocês irem com poucas expectativas, principalmente porque é um filme de mais de 20 anos, de Hong Kong, completamente autoral. Ou seja, não é uma obra muito acessível se você não tá acostumado com filmes de fora de Hollywood. Eu falo como é bom a gente sair da nossa zona de conforto e vendo coisas diferentes para ter repertório, etc. Mas eu não acho muito bom cair de cabeça numa obra super aclamada logo de cara, porque você pode se decepcionar, você pode achar que cinéfilo é tudo chato, insuportável e parar de experimentar coisas diferentes por dar um passo maior que a perna, talvez. Vou compartilhar um pouquinho do meu método, que eu uso tanto para cinema quanto para literatura, para autores que eu sei que são diferentes do que eu costumo consumir, né? Eu começo por uma obra um pouco menos aclamada ou conhecida, menos hypada mesmo, para tentar entender qual é a daquele autor, qual que é o estilo dele, como ele faz as coisas. Depois eu já vou indo para as obras mais conhecidas, meio ciente do que pode rolar. E eu fiz isso com o cinema do Wong Kar-wai e eu achei ótimo. Ano passado, eu assisti Amores Expressos, que também tá no MUBI, que é um filme de 1994 e meio que marcou a carreira e o estilo do diretor. Ele é um filme sobre gente triste na metrópole, que é um tema recorrente no trabalho dele. Na verdade, são 2 médias-metragens que são unidos pelo tema e pelo local. São 2 histórias protagonizadas por 2 policiais diferentes lidando com términos. Na primeira história, o protagonista tá em negação, porque a namorada terminou com ele no dia 1º de abril, então ele acha que é uma mentira, e ele se distrai com pequenas obsessões do cotidiano e acaba cruzando caminho com uma loira misteriosa do mundo do crime. Na segunda metade, tem um rapaz que foi largado também, e ele fica amigo de uma moça meio doidinha, que trabalha numa lanchonete, ela é obcecada com os Estados Unidos e ouve California Dreaming o tempo todo. Eu não tô entrando muito em detalhes, porque o episódio não é sobre esse filme, mas o ponto é, eu não amei ele. Eu achei ele meio estranho, eu não gostei muito da divisão das 2 histórias, porque no momento que eu tava me importando com uma, acabou e mudou o filme, e eu fiquei exausta de ouvir a mesma música repetidas vezes. Mas eu entendi a parte do estilo do diretor, eu entendi como... são os diálogos dele, o jeito que ele usa a câmera, eu entendi mais ou menos que o ritmo dele é diferente do ritmo de Hollywood e o jeito que ele conta a história. Então, quando eu fui ver Amor à Flor da Pele, eu já tinha noção do que esperar. Que seria uma narrativa um pouco mais lenta, não muito tradicional, e com eventos semi-aleatórios e mundanos, os diálogos que dizem coisas um pouco diferentes que são mostradas e etc. Amor à Flor da Pele é um filme de drama que foi lançado no ano 2000. A história se passa em Hong Kong nos anos 60, seguindo 2 jovens casais que se mudam para o mesmo prédio. Na verdade, a gente não segue os casais em si, mas o marido de um e a esposa do outro. A gente segue as suas rotinas, sempre cheia de gente, moradores dos prédios, vizinhos, pouca privacidade e ambientes apertados. Em determinado momento, eles descobrem que ambos estão sendo traídos. O marido de um tá tendo um caso com a esposa do outro, né? E os dois que descobrem isso, eles acabam forjando uma conexão inicialmente para tentar descobrir
como que isso aconteceu com eles, até que algo um pouco mais intenso surge entre os dois. Esse filme acabou comigo. O jeito que a história é contada é lento, mas é poético, sabe? Tem muito enquadramento interessante, tem muito jogo de espelho que faz a cena ter o significado inverso do que ela sugere pelos diálogos. Por exemplo, num primeiro momento que o casal se aproxima, eles começam a fazer encenações de como foi o flerte entre os seus cônjuges para iniciar esse affair entre eles. Mas a cena ela é feita pra gente pensar que eles estão de fato flertando entre si. Só que no final a câmera afasta e a gente vê que era uma cena refletida num espelho, numa janela, em alguma coisa. Não era uma cena da realidade, era um reflexo dela. Enfim, o filme tá cheio disso. O filme é uma aula de montagem, de enquadramento, de passar mais significado no frame do que nos diálogos. A imagem fala mais do que o que está sendo dito de fato. Quase não tem plano aberto. Muito raramente a gente vê os personagens de corpo inteiro sem ter algo obstruindo a visão, seja os móveis da casa, os detalhes da arquitetura do prédio, como portas, corredores, ou até mesmo outras pessoas. Parece que a gente também é morador daquele prédio e temos acesso apenas a um pedaço daquela história simples de fato e complexa de sentimentos. O filme também é uma aula de uso de cores, principalmente do verde e do vermelho. Nas horas de maior intensidade emocional, tudo fica muito vermelho, muito vivo. Eu nunca vi a cor sendo usada desse jeito que nem nesse filme. E o filme também tem todo aquele negócio de eles se apaixonam de verdade, ou eles se apaixonaram pelas versões dos seus companheiros, que um começou a fazer as versões idealizadas deles mesmos. Tem muita coisa no âmbito do sentimento, sabe? O que é traição? É de fato ter uma consumação carnal, ou só o fato de você ficar íntimo de outra pessoa já configuraria uma traição? Você tem sentimentos, já configuraria. Tem muita coisa nisso, e também tem uma coisa que ele não é um filme trágico no sentido de ter um grande evento, um grande trauma, uma grande tristeza, assim, essas coisas que tem em alguns filmes de romance com finais trágicos, mas ele tem a tragédia dos pequenos eventos e das escolhas do cotidiano. Ele tem um elemento que mexe muito comigo e que me deixa biruta das ideias, que é o famoso "e se?". Tem um negócio que acontece no final, eu acho que na penúltima cena, é uma ação minúscula, mas é um grande "e se ele tivesse feito tal coisa? Será que tudo seria diferente? Seria? Não seria? Mudaria o final do filme? Não sei. Resta apenas esconder os nossos sentimentos em buracos de árvores. Eu recomendo muito Amor à Flor da Pele pra galera que gosta de cinema. Ele é um show, assim, é um espetáculo. Ele mostra um diretor com muito controle, com muita visão do seu trabalho. Mas se você é um espectador um pouco mais casual, ou se tá esperando assim um drama com uma carga emocional gigantesca, super tradicional, um romance lindíssimo, eu recomendo cautela, porque esse filme é uma experiência interessante de todo modo. Eu acho que todo mundo deveria assistir e tirar alguma coisa dessa experiência, mas tenham paciência. Às vezes não é porque uma pessoa vive falando de um filme que você vai assistir, você vai gostar. Esse é todo o tema que eu falei algumas semanas atrás, sobre entender os nossos gostos, entender porque a gente não gosta das coisas. Então, assim, eu recomendo esse filme. Claro, eu vou ficar falando dele um monte, mas, né, nem todo mundo vai gostar, e não fiquem bravos comigo se vocês não gostarem. Eu não odeio toda a comunidade cinéfila. Tem gente muito chata, muita gente muito chata, mas esse filme merece toda a aclamação que ele tem. Amor à Flor da Pele tá disponível com exclusividade no MUBI. Na descrição desse episódio eu vou deixar um link para vocês ganharem um mês de graça para testar o streaming, que é um grande queridinho meu. Todo dia tem estreia nova e tem um catálogo muito interessante com uma curadoria ótima. Espero que tenham gostado desse episódio. Vocês estavam com saudade desses episódios temáticos de um filme só? Conta pra mim lá no nosso Instagram, @filme.da.semana, na foto desse episódio, comenta lá. E também tem um e-mail, caso não usem redes sociais e queira falar mesmo assim com a gente, que é o podcast filmedacemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram fazer qualquer tipo de doação. Ficarei eternamente grata.
E até semana que vem. Tchau, tchau.